Oi, gente, tudo bem com vocês? Uma ótima tarde a você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Hoje temos dicas de decoração para festas infantis e também temos o quadro Sua Carreira com Darlene Bodac, trazendo hoje todas as dicas, tirando as nossas dúvidas sobre entrevista de emprego. Como responder aquelas perguntas frequentes, tem técnica para isso, viu? Fica ligadinho que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. A gente também vai falar sobre como a gente pode gerenciar a nossa ansiedade nessa hora. Tem alguma dúvida sobre entrevista de emprego? Quer saber mais sobre decoração infantil? Já manda sua pergunta pra gente no nosso WhatsApp DDD 11, número 33375886. 33375886. Olha aí o número aparecendo na sua tela para você participar desse programa que é nosso. Assista também ao nosso programa lá no site hittv.com.br e siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa, e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. E a gente vai começar hoje falando sobre decoração de festa infantil. Quem está aqui do meu lado é uma especialista em realizar sonhos, é isso mesmo. É a Luli Reis, que é decoradora de festas, palestrante e instrutora. Tudo bem, Luli? Tudo Prazer. Bom. Obrigada pelo convite. Muito bem-vinda ao nosso programa. Nós que agradecemos a sua presença aqui. Porque Luli, gente, tem um trabalho maravilhoso. O trabalho dela é lindíssimo. A gente baixou alguns vídeos lá do seu Insta pra gente mostrar aqui também. Mas, acima de tudo, a Luli veio para ensinar você que está em casa, você que é mamãe, quer saber como fazer uma boa mesa, montar uma mesa para uma festa infantil, de forma organizada, harmônica. A Luli vai nos ensinar hoje, não é isso? Vou ensinar, acredito que da forma mais prática, didática possível, que não há quem não consiga montar uma mesa bonita, porque eu acho que a maior dificuldade das mães é ver tudo muito bonito e não saber como organizar isso. Então tem paleta, tem alturas diferentes, tem formas de economizar, tem lojas de locação que pode te ajudar a alocar aquelas peças lindas que você vê numa decoração montada por profissional, Então isso faz com que uma decoração fique muito mais bonita quando você sabe usar tudo que você tem nas suas mãos, Desde o mais simples ao mais elaborado, é possível montar uma festa linda, uma mesa linda para o filho em casa. Gente, dá para montar uma festa linda para o filho em casa, mas para quem consegue contratar a Luli, tem aquela festa dos sonhos. Tem a festa dos sonhos. Porque, Luli, quanta coisa linda você faz. Eu já vou pedir pra gente mostrar alguns vídeos de algumas decorações da Luli, diretor. Podemos já colocar no ar? A gente consegue? Olha lá. Olha que coisa mais perfeita, gente. É uma decoração mais linda que a outra. Essa festa era um sonho da mãe, de verdade, foi muito tempo para ela conseguir engravidar, ter a Liz. Então, depois que ela conseguiu, essa festa para ela não era só um luxo, porque você vê que é uma festa muito grande, era um sonho mesmo para ela. Olha que coisa mais linda, gente. Aí a gente já tem o do Stitch, Faz o quê? 5 anos que eu atendo essa cliente. Olha. Eles são muito recorrentes, E eu falei, nossa, eu me encantei com o tamanho dos personagens. Sim, a realidade, a criança, ela se encanta com isso. Então, como eu sou formada também em magistério e artes cênicas, eu tento trazer esse mundo para a decoração. Tento não, Eu trago... É cenografia pura, É, cenografia e ludicidade. Olha lá. Essa do Toy Story eu achei também incrível. O tamanho dos personagens, eles são maiores do que as pessoas, Sim, porque o mundo do Toy Story é isso, Então a gente fez o inverso aí. Trazer os brinquedos maiores pro humano ali se sentir menorzinho. Olha, gente, que coisa incrível. E olha, lindíssimo, cada detalhe, que você coloca ali na mesa. Detalhe é um diferencial, eu foco muito nisso, porque depois que a pessoa vê o macro, o que sobra é o detalhe. Se você não tem detalhe numa mesa, depois que tirar o doce, o que fica? É verdade. Então eu foco muito no detalhe, eu acredito que seja um dos meus maiores diferenciais, é contar a história com detalhe. O tamanho
tamanho do espaço importa muito? Importa, porque o tamanho do espaço, ele vai definir o quanto você vai usar de material, ele vai definir o orçamento. Se você vai usar um painel sublimado, para quem não sabe o que é um painel sublimado, são aquelas telas estampadas, né? Isso vai interferir porque é cobrado por metro quadrado. Enquanto maior a mesa, mais doces você vai usar, mais adornos. Então, você pode trabalhar também de forma estratégica. Se você não quer investir muito em doces, você pode usar mobiliários mais orgânicos, né? Que são cilindros, acrílicos, que eles são mais estreitinhos. Agora, se você quiser investir em doce, você é aquela mãe que gosta de muito doce, como essa mesa que está passando aí agora, por exemplo, aí você pode usar uma mesa que a gente chama de mesa tradicional, né? Que são aquelas mesas que a gente encontra em casa. Uma coisa que está muito em alta agora são usar as toalhas. Então, você mãe quer fazer uma festa em casa, não tem como tirar aquela mesa do local, você pode colocar uma toalha sublimada como essa, ou ir na 25, no Brás e comprar um tecido lindo que combine com o seu tema e deixar lá para você começar a decorar. Eu trouxe até uma de amostra aqui pra gente. Ó, para quem não sabe o que são orgânicos, né, mobiliários orgânicos, são como esses, são cilindros acrílicos ou brancos ou de outras formas. Percebe que tem umas alturinhas assim, uns tabladinhos? Então, eles vão pouquíssimos doces, porque não cabe muita coisa em cima. Sim. Então, você coloca ali um arranjo de flor que você pode fazer permanente ou você pode fazer natural. E aí a coisa vai fluindo e com um custo baixo. Vai usando ali sua criatividade, né? Exatamente. E vai preenchendo todo o espaço. É um mais lindo que o outro. Eu vi que você faz muitos trabalhos manuais também, né, Luli? Você começou assim, né? Com artesanato. Comecei com artesanato, fazendo chinelo. Foi numa época muito, muito difícil. E aí eu comecei fazendo chinelo para complementar a renda para uma amiga. E aí no inverno veio os cachecóis. Não sabia fazer cachecol, não, mas eu aprendi e comecei a vender muito. Minha irmã me ajudava a vender no hospital onde ela trabalhava, na lanchonete. E aí depois foi surgindo as pessoas perguntando se eu fazia lembrança. E da lembrança foi que aí veio a papelaria, o scrapbook. E aí depois, na crise de 2016, foi onde entrou a decoração na minha vida, que é até onde entra nessa pauta aqui hoje, como as mães podem decorar. Em plena crise de 2016, eu tinha uma loja de roupa e eu tive que dividir o espaço entre a loja de roupa e o artesanato, que era o scrapbook. E eu percebi que as mães passavam pela loja de roupa e ia para o artesanato, encomendar um totemzinho de papel para colocar na mesa, uma tagzinha para colocar no doce. Sempre algum item de decoração para festa. Sempre algum item de decoração, que seja de papel ou que seja um item como esses aqui que estão aqui atrás. Mas o que eu percebia, a mãe, ela nunca deixa de comemorar o aniversário do filho, que seja muito elaborado ou que seja simples. Então foi onde eu cheguei à conclusão, né, com uma visão empreendedora. A mãe deixa de comprar roupa, porque a loja era feminina, ela deixa de comprar roupa, mas não deixa de celebrar a vida do filho. Sim. Quando ele nasce, passa a ser a data mais importante da vida de uma mãe. Então foi onde entrou a decoração na minha vida, que eu falei, eu vou vender tudo isso de roupa, vou liquidar tudo, vou pagar tudo que tiver que pagar de boletos, porque loja é assim, né? A gente compra tudo no boleto e vou investir na decoração. Então foi na crise de 2016, começando com decorações pequenas em casa, muitas vezes usando itens da mãe que tinha em casa, usando peças da mãe que tinha em casa, um ursinho ou coisa assim do tipo, usando as minhas próprias coisas, foi que surgiu o ateliê. E o ateliê surgiu com arte manual, era ateliê arte manual. Olha que bacana. E agora, depois de um tempo, depois da crise em si, eu percebi que as pessoas começaram a ver o mundo de forma diferente. E a arte manual, ela tá voltando com tudo. Então, por isso, principalmente nas decorações, de agora, faz de um ano para cá mais ou menos, eu voltei a colocar muitos detalhes manuais e isso também te torna diferente, te torna exclusivo, porque não se copia, né? Não, cada história... é impossível fazer igual, né? Exatamente. Cada item é um item, cada peça é uma peça. Aí você imagina uma mãe montando uma mesa em casa com itens que um prato. Aqui, por exemplo, depois eu vou mostrar, a gente tem um prato que a gente colocou um pezinho, colou e virou um suporte de doce. Olha que bacana. Então, ou seja, tem muitas coisinhas que dá para você reaproveitar e se tornar único, que é o que as pessoas chamam de festa afetiva. Festa afetiva, as pessoas às vezes confundem, né? Acham que festa afetiva é aquela festa pequenininha em casa. Festa afetiva é aquela que você tem detalhes da família, que você conta a história.
E quem mais pode contar a melhor história da família que não seja uma mãe, né? Exatamente. Então a gente está aqui só para, nesse caso, né, para ajudar a mãe que às vezes tem tanta coisa legal para colocar, mas não sabe por onde começar. E aí vai ter uma mesa harmoniosa e afetiva. O seu forte são as festas infantis, mas você também faz decoração para eventos sociais. Eu vi que você fez muita decoração no Natal, né? Também para eventos corporativos. Mas só para ficar claro, não obrigatoriamente estamos aqui ensinando a fazer uma mesa só para festas infantis, mas para aniversários de adultos, outros eventos, né? Como o Natal, por exemplo. Exatamente. A regra é a mesma. Eu falo que a técnica, ela te dá liberdade. O que eu ensinar aqui dá para você usar na mesa de mães, dá para você usar no evento social, dá para você usar para montar uma mesa de buffet, dá para você usar tudo que a gente ensinar aqui em qualquer eventualidade. Então, e por que não agora, no Dia das Mães, não é mesmo? Que lindo! Vamos aproveitar e montar uma mesa linda. Semana do Dia das Mães, não é? Muita mãe recebe os filhos em casa, né? Ou os filhos recebem a mãe em casa para fazer uma festa, para fazer um evento ali nessa data, celebrar essa data, celebrar esse amor, né, de mãe que é incondicional. Sim. Por que não fazer uma mesa linda? Eu acho justo. Não é? Já fica essa dica para você que está em casa. Vamos começar então, Luli, para a gente não perder nosso tempo aqui, que é sempre pequeno. Uma coisa que eu queria mostrar, se você puder me ajudar, não sei se daria. Eu falei que as toalhas estão super em alta agora, né? Tem uma toalha aqui que a gente mandou sublimar, né? Então, isso não é um absurdo de caro. Às vezes, se você for olhar o tecido, é o mesmo valor, às vezes, que você compra na 25, dependendo do local onde você vai mandar imprimir. É pra abrir? Isso, não. Só aqui pra pessoa ver, tá vendo? Então, aqui você tem uma estampa, e essa estampa, ela pode ser usada para jardim, ela pode ser usada para batizada, ela pode ser usada para várias situações, né? Ou então, quero usar essa toalha para... quero usar essa toalha... Vou colocar ela aqui. Quero usar essa toalha depois para colocar na mesa de jantar? Também dá para usar. Então, é algo que dá para você... facilitar muito o seu dia a dia aí. Então, Com a certeza. toalha é algo que facilita para, às vezes, cobrir aquela mesa. Às vezes, cobrir aquela mesa que você não sabe se combina ou não, a toalha é uma ótima aliada nessa situação, que seja uma toalha branca. Então, vamos lá. Kátia, se você fosse montar uma mesa, por onde você começaria? Não faço a menor ideia. Pela toalha mesmo, eu acho. Se você for colocar a toalha pela toalha. Pela toalha. Mas aí, depois que você colocar a toalha... É o centro que a gente tem que começar? Boa, é o centro. Por quê? Quando você coloca, por exemplo, o bolo, você não precisa colocar exatamente o bolo, mas a boleira aqui, você consegue dimensionar o restante da sua mesa. A organização, para quem não é profissional e não sabe por onde começar, começa pelo centro. Porque tudo que a gente faz, a gente tem que ter uma triangulação. Então, se você começa por aqui, automaticamente você já vai saber onde é o meio da sua mesa, aí você vai saber a quantidade de cada lado que precisa ir para um lado não ficar mais carregado que o outro. Porque, e o formato, a partir daqui, é um triângulo, é isso? Isso, aí você vai fazendo isso daqui, você vai fazendo triangulações. Então, sempre a ponta da mesa, é importante que ela fique maior para dar amplitude. Então, o que a gente vai fazer? Coloquei aqui a peça da mesa do bolo, eu vou começar colocando os meus arranjos. Posso colocar esse... Eu vou começar colocando os arranjos. Vamos lá. Então, vou começar colocando os meus arranjos. Um aliado maravilhoso para quem quer dar altura é ter essas basezinhas. Não tenho de acrílico? Pega uma caixinha que você tiver, você pode... eu vou escolher o tema com xadrezinho. Aí você pode escolher a identidade visual e pegar uma caixinha dessas de MDF que a gente encontra e encapar com tecido, com papel e para dar essas alturinhas. Que esse artesanato, ele tá voltando. Aí aquele vasinho que era super baixo, agora ele já fica mais alto, dando amplitude para sua decoração. Já ganhou valor na sua mesa, ganhou, né? Já vai ganhando valor. Essa daqui é uma flor permanente. Você pode pegar, fazer um arranjo com flor natural. Isso vai da escolha da pessoa. Vi que você ensina a fazer os arranjos também, né? Ensino. Luli é completa, gente. Ela sabe fazer tudo. Eu vi que você faz muita decoração também com laços. Eu amo. Eu falo que o frufru é a minha marca. Laço, renda, tecidos, tudo é a minha marca.
É o detalhe, né, que nós falamos que vai fazer toda a diferença no final. Às vezes as pessoas veem, teve uma época que teve muito uma cadeirinha, que eu usava muito uma mesa infantil, e as pessoas falavam assim, Luli, não adianta, toda vez que eu vejo essa cadeirinha, essa mesa infantil, eu lembro de você. Porque quando você usa repetidamente aquilo, acaba virando uma marca, e o detalhe acabou virando uma marca. Bom, próximo item. Próximo item. Você me ajuda aqui? Claro, a com gente certeza. só tirar esse daqui, aí a gente vai... Esses daqui também? Isso, tira. só abrir espaço. Você pega os arranjos pra mim, por gentileza? E aí, o que a gente vai fazer? Sempre trabalhando as extremidades. Quando a gente trabalha as extremidades, a gente vai dando altura para essa mesa, tá vendo? Sim. E ao invés dela terminar caída, que vai dar uma dimensão de que ela é muito menor, a gente vai terminando com ela no alto. Então, ela vai parecer ser muito maior do que ela é. Com então, certeza. aquela mesa que você pensa assim, nossa, que mesinha simples, é uma mesinha, na verdade, montada com técnica. Tá vendo, E gente? aí, eu vou distribuindo, que são aquelas mesas que vocês veem dos profissionais e falam assim, meu Deus, que lindo, como é que ela fez aquilo? Eu preciso de um profissional para montar. Vocês já estão aprendendo aqui como fazer, gente. Então, Só de ó, ter esses arranjos de flores. já dá um up, né? Já faz aí uma mesa linda. Olha isso aqui, ó. Percebe que eu vou colocando... Me dê esse aqui que tá mais baixinho. Então, à medida que eu for indo pra frente na mesa, eu vou usando itens um pouco mais baixos. Porque ela vai, de certa forma, formando uma escadinha. E não necessariamente precisa ser tudo igual, né? Mas Hoje é a gente bacana trabalha... sempre usar esses itens mais altos aqui pra trás. Isso. E usar os mais Imagina baixos que na é. frente, até pra dar pra ver, né? Tudo, Isso. senão não dá pra ver tudo. Exatamente. Então, eu vou colocar aqui. Ultimamente está trabalhando muito com 2 bolos, né? Esses bolos se chamam domas. Esse daqui foi um bolo feito com pasta americana, porém a base dele é de isopor. Mas você encontra também eles por aí para fazer em biscuit, né? Para alugar. Então, não necessariamente você precisa fazer. Aqui né? a gente tem um bolo decorativo, mas se fosse um bolo Isso. de verdade, aí a gente colocaria um arranjo aqui até o bolo chegar? Pode ser até o bolo chegar, mas geralmente, quando vai começar a festa, eu acredito que o bolo já tem que estar lá antes da festa começar. Mas e aí, não fica sem gelo? Não é ruim? Não fica. Depende do profissional que vai fazer o bolo. E assim, se o bolo for, dependendo da temperatura que tiver no dia, o bolo ele aguenta bastante. Agora, se for um bolo de chantilly, aí é importante você deixar ele até o último momento. E depois, quando começar a festa, aí você coloca. É por isso que surgiu também a cultura do bolo fake, do bolo cenográfico, né? Como cada um quiser chamar. Porque, por conta dessas questões de derreter, de alguém colocar a mão, de vigilância sanitária. Ainda mais em festa de criança, né, Luli? Você sabe que foi mais por conta de vigilância sanitária, né? Que começaram a surgir os bolos fakes, porque as pessoas falam em cima. E uma vez foi contaminado, tem essa história, foi contaminado um bolo que muita gente passou mal e foi detectado que era por conta de bactérias de saliva. Então, por isso que foi começando a cultuar os bolos cenográficos, porque aí depois serve, super higiênico, vem lá da cozinha, prontinho. Então, tá cantando parabéns e a coisa vai ficando em cima, né? E aí usa-se 2 bolos, como você disse, é isso? Isso, pode usar 2 bolos. Aqui eu tô desenhando um pouquinho mais, mas pode usar 2 bolos, pode usar um, da forma que quiser. Luli, não tem isso daqui, não tem esse segundo bolo? Coloca forminha, coloca docinho personalizado, coloca uma adorno relacionada ao tema. E uma coisa também que ajuda bastante é se você tiver acesso à loja de locação, bandejas, porta-doces que por si já são decorativos, né? Essa daqui é uma peça que eu tenho um carinho enorme por ela, muito fofa. É do meu acervo, então você pode, se você não tiver para alugar, aí você pode alugar, você pode comprar, às vezes em lojinhas mesmo, acervos que você... peças que você consegue decorar, até nessas lojinhas que eles chamavam da antiga R$1,99, né? E seria esse o prato que você falou? Isso, é um esse prato daqui, com uma base. É um prato, deixa eu ver se ele tá aqui. Na verdade, esse daqui, ó, deixa eu mostrar. Mas esse daqui também tem, tá? Ó, ele é solto, tá vendo?
estavam perdidas as duas peças. Ó, esse aqui é um pratinho de sobremesa. Olha lá, gente. Tá vendo? Isso daqui era uma base de uma peça que tinha quebrado. E aí eu juntei os dois. Ó, você vê aqui que não é dele, não tem nada. E aí eu juntei os dois e formou uma peça. E eu gosto perfeito. muito. Às vezes é um prato que você tem em casa, um prato floral maravilhoso. Aqui eu não tinha. Mas às vezes você pode ter um prato floral do seu jogo de cozinha maravilhoso que vai casar com o tema aqui, que são flores, né? Ó, vou até colocar essa aqui já, porque eu adoro um ponto de luz. É um pouquinho difícil você montar assim de costas, né? Mas a gente vai se adaptando. E aí você vai montando de acordo com as alturas. Percebe que aqui eu tenho uma altura maior e uma altura menor. E percebe que aqui vai triangulando. Eu não vou colocando nada uma coisa em cima da outra. Eu coloquei uma aqui, aí eu venho e coloco outra aqui. E vou formando esse triângulo de uma forma que nenhuma peça fique em cima da outra, ó, por exemplo. É um zigue-zague. Olha que perfeita. Você Não já é? foi minha aluna? Ainda não, mas tô gostando. Eu tô achando, Hoje viu? eu estou tendo essa aula. Ó, percebe que aqui, ó, a gente faz um zigue-zague? A gente vai fazendo isso aqui, é triangulação. Isso é base de qualquer design. Então, os designers, se você for desenhar o seu rosto, eles vão começar pelo triângulo, que é seu nariz. Olha. E o rosto é um triângulo. Então, tudo na nossa anatomia é feito em cima de um triângulo. Então, por isso que o design também de uma mesa, pelo menos de quem tem esse estudo, é feito também em triangulação. Por quê? Para não tampar, não ficar sobrecarregado. Ô, Luli, fala uma coisa pra mim. Sobre tema de festa, é aquilo que a família escolhe ou existe uma tendência a cada ano? Tem aquele tema que a família escolhe e tem as tendências também. Então, tem mãe que já vem com um sonho. Lula, eu quero o tema de jardim para festa de 1 ano. A partir dos 3 anos já tem uma fase. A criança já começa a escolher tudo. E a maioria das vezes, as mães vêm seguindo muito uma tendência do que é feito em 1 ano. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a cultura é fazer circo na festa de 1 ano. E, né, hoje pode ser que esteja mudando, mas várias conhecidas falaram que é cultural fazer festa de circo no Rio de Janeiro. Então, é muito de estado para estado, de região para região. Tem muita gente que gosta de safari também, né? No primeiro aninho. Então, tem algumas tendências. No primeiro ano, safari, circo, Mickey, safari, Disney. Tem mãe que tem aquele sonho de, a Disney, princesa, né? Outro tema também que sai muito, bosque. Então, tem alguns temas que eles são tendências para 1, 2 aninhos. Aí, depois disso, a tendência já vai de acordo com o que a criança gosta, com o que está no mercado. E tem mãe que geralmente nem gosta de nada, mas pensa assim, eu acho esse tema lindo, então eu vou fazer. Tem também. Eu vou fazer esse tema porque o artista fez, porque virou tendência. E acontece. Então, assim, quantas festas eu já fiz que virou tendência e que eu repeti aquela festa unicórnio? Unicórnio foi uma febre, eu fiz 87 festas de unicórnio. Gente! Sim, por quê? Porque virou uma tendência e pegou aquilo tudo. Eu nem tirava o acervo mais do carro, de tanto festa de unicórnio todo final de semana. Então, é muito relativo, né? A mãe, ela tá olhando aqui, tá assistindo ao nosso programa hoje, tá olhando essa decoração linda que você tá fazendo aqui com a gente. E ela fala, poxa, vai ter o aniversário do meu filho, da minha filha, ou até o meu próprio aniversário. Quero fazer uma decoração bacana. Quanto tempo antes já é bom ela começar a se organizar? Eu acho que pelo menos uns 3 meses. E se for uma festa de grande magnitude, uma cenografia, aí eu já recomendo pelo menos, no mínimo, 6 meses. Por quê? Senão ela se assusta com o valor que fica. E eu falo que o céu é o limite se tratando de festa. Existem festas pequenas que, de acordo com as escolhas do cliente, ficam mais caras do que uma festa grande. Porque é literalmente questão de escolha. Festa é igual arquitetura. Tem projetos que você vai conseguir ter um custo menor, entregando um impacto visual, mas talvez não tenha aquele acabamento de luxo que a pessoa quer, mas vai ficar tão lindo quanto. E tem festas que tem tudo do bom e do melhor, né? E tá sucinta e às vezes não. Então, entre 6 a 3 meses, pelo menos. Mas, por exemplo, eu já fiz esse projeto que eu postei agora em 3 dias. Esse projeto, gente, pelo amor de Deus. Acontece, do dia por outro. Mas você já tem tudo, né, Luli? Aí você já pensa ali em tudo que você tem, fala, não, dá pra reutilizar isso, 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 isso e isso. Tem todos os contatos também, né? Isso. Já pede ajuda ali aos seus fornecedores e fica tudo certo. Eu acho que Bora terminar. Vamos. Eu acho que até o mais importante disso tudo são os contatos dos fornecedores de excelência. Por quê?
Quando a gente não tem esses fornecedores, né, de excelência, muitas vezes a gente não consegue entregar, né? Percebe que eu tô fazendo as alturinhas, né? Sim. A gente não consegue entregar porque é muito detalhe. Isso, a triangulação. Percebe que eu sempre estou trabalhando com triangulação, inclusive triangulação de cores, percebe? Branco, rosa, branco, rosa. Então eu vou distribuindo isso para ficar harmonioso. E já tá uma mesa maravilhosa, né, gente? Falta só os quitutes, né, pessoal? Isso. Eu trouxe aqui umas forminhas que eu falo assim, aquela mãe que não quer investir tanto, vou colocar aqui. O que eu faço? Uma dica. A mãe tem uma peça maravilhosa, coloca ela na frente. Olha. Porque vai dar impacto, eu faço isso também nas decorações. Às vezes a mãe não está investindo tanto, aí eu tenho aquela peça que vai dar um upgrade, eu coloco ela na frente. Então isso tudo vai fazendo com que a decoração fique mais bonita ainda. Tem mais uma. E é legal deixar assim a mesa bem cheia? Eu gosto da mesa cheia, mas também tem o minimalismo. Tem mães que gostam da mesa mais vazia, mais do minimalismo. Então eu acho que vai de gosto para gosto. Mas essas mesas estilo mais tradicional, o que acontece? Se você coloca poucas coisas, vai dar a sensação de mesa vazia. Então eu não recomendo que ela fique tão minimalista, porque não vai ficar com o conceito minimalista, que o tradicional, mesa retangular é aquela mesa cheia, farta. Isso vem lá dos chás ingleses. Então, se você faz ela vazia, vai dar a sensação de mesa que tá faltando algo. Ah, esqueci de colocar, já fica essa impressão de que falta. Pode ser, isso. Vamos só finalizar aqui com os detalhezinhos. Vou colocar essa bandejinha, preciso dar uma altura. Então, essa daqui já tá até com a forminha, que eu vou até dar uma dica agora de forminha. Vamos ver se você já tá boa. Vamos ver onde você colocaria essa daí. Essa daqui? Onde que você colocaria? Pra preencher, onde tá mais vazio? E agora? E agora? Vou colocar aqui, ó. Não? Aí? Ou aqui. Bom, onde é que tá mais vazio? É pra colocar aqui por baixo. Ah, pronto, viu? Ó, você já vai preenchendo um vazio. Essa daqui, deixa eu ver se eu alcanço. Baixinha, né? Foi só na terceira tentativa que eu acertei, tá, pessoal? Mas, ó, você já fez decoração? Ó a Amaral, ó, causando na minha vida. Quen. Olha lá. Olha, eu dei ideia. Ó, pronto. Percebe a triangulação? E é isso, mamãe. Sempre que vocês forem fazer, vão triangulando que a mesa vai ficando maravilhosa. E aí você fala assim, eu não vou. Coloca aquele ali lá naquela pontinha pra gente. Reparem que aqui eu coloquei uma bandeja bem baixinha. Aí o que eu faço? Quando eu coloco uma bandeja baixinha, eu vou dando um toque, um detalhezinho. Aí eu coloco uma dentro daquela bandeja lá, ó, pra dar uma levantada. Eu vou fazendo Isso. Aí pode colocar ela mais pro cantinho. Porque aí eu vou fazendo sobreposições. Coloca ela aqui, ó. Quer ver, Kátia? Aqui assim, ó. Como se fosse um detalhe, tá vendo? E aí eu venho com um docinho aqui, outro mais alto, e eu levanto aquela ponta que tá caída. Aí vai colocando docinhos em todas essas bandejas, é isso, essa é a ideia. Aí se a mãe tiver com doce personalizado, ela vai intercalando. Então eu sempre recomendo colocar doce personalizado, forminha, doce personalizado, forminha. Porque aí você vai deixando a mesa mais leve. Tem mães que tem caixinhas personalizadas, você vai intercalando da mesma forma. Caixinha personalizada, forminha e doces personalizados. E assim você vai tendo uma mesa maravilhosa. E uma forma de você deixar uma mesa linda, com custo baixo, é você fazer docinhos, né? Que são os docinhos enrolados. E você investe nas forminhas, que são lindas. Essas aqui são de organza, mas você encontra de papel também nas lojas de festa. Você pode fazer essas aqui de papel e manualmente mesmo colar pompom, porque dá um charme, você pode colar florezinha. Então é algo que a mãe pode fazer em casa e deixar ainda mais sofisticado e mais elegante. Uma forminha que era de papel, colocou um pomponzinho, já ficou fofo. Essa aqui é de tecido, mas... É usar a criatividade, deixar aflorar a artista que tem dentro de você. Exatamente. E ó, quando eu falei das florezinhas, por exemplo, olha que graça nessa forminha aqui. Então você pode ir colocando as forminhas do jeito que você achar melhor. Uma mais linda que a outra. Sim, e você vai deixando fluir aí a criatividade. E tanto serve essa daqui, se não fosse os esquilinhos, ou até mesmo com o esquilinho já dá pra fazer. E vai preenchendo toda a mesa. Exatamente, e fica lindo. aí, gente, essa dica então já pra você fazer a festa do seu filho, da sua filha, a sua festa. A festa de Dia das Mães, que vai acontecer aí na sua família nessa semana, né? Nesse domingo. Sim. Então, dica da Luli Reis, que é especialista nessa área. Para conhecer mais do trabalho dela, entra lá no Instagram, @ateluê, @ateluê, assim, né?
Isso. se fala o nome da sua empresa? Isso, ou Luli Reis também vai encontrar. Luli Reis, então, também decoradora, que é especialista nessa área, palestrante, dá cursos também, né? Isso, tanto online quanto presencial também. É isso aí. Quer aprender também mais sobre decoração? Entre em contato com a Luli, porque ela tem dicas maravilhosas para trazer para a sua vida. Luli, amei te conhecer, muito obrigada. Obrigada eu pela oportunidade, pelo convite. Nós que agradecemos. Que as mamães usem e façam festas lindas em casa. Com certeza. E volte, amei suas dicas. Obrigada. Até uma próxima. Até, obrigada. Bem, nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos com o quadro Sua Carreira aqui no nosso programa, falando sobre entrevista de emprego. Voltamos em instantes, não sai daí não. Já estamos de volta com o nosso programa. Mais uma vez, uma ótima tarde a você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje. Já tivemos dicas de decoração de festa infantil. Se você perdeu, entra lá no YouTube, Hit TV Oficial. Acesse a playlist do nosso programa e você pode rever todas as nossas edições, acompanhar novamente tudo que passou aqui no nosso programa. A partir de agora, teremos Sua Carreira aqui no nosso programa com dicas de entrevista de emprego. Roda a vinheta. Darlene Bodac está aqui com a gente novamente, ela que é especialista em orientação de carreira, consultoria interna de RH, inteligência emocional e master em programação neurolinguística. Bem-vinda novamente, Darlene. Boa tarde, Clarinha. É uma honra sempre estar aqui com você, fazendo o programa, trazendo instrução também para os profissionais. E o quanto que é importante cuidar da carreira, não é mesmo? E como, né? A Darlene está aqui todo começo de mês com a gente, com esse quadro Sua Carreira, desde o começo desse ano de 2025, justamente para te ajudar a dar uma guinada aí na sua carreira, na empresa onde você já trabalha, ou na busca de um emprego, ou então numa transição de carreira. Hoje o tema é entrevista de emprego. Já falamos sobre outros assuntos aqui no nosso programa nesse quadro, mas hoje especificamente esse é o nosso assunto, entrevista de emprego, o quanto é importante a gente se preparar para esse momento, porque se a gente não se prepara, as nossas chances de conseguir essa vaga reduzem aí em muitos por cento, né, Darlene? Com certeza, Clarinha, porque automaticamente já bate aquele sistema nervoso, o que eu vou falar na entrevista, o que irão me perguntar. Então essa preparação ela vem a ser muito importante para ter uma organização mental, ter uma organização também da carreira como um todo e saber em quais momentos esse profissional já passou e até mesmo relembrar aquelas histórias que irão fazer a diferença durante a entrevista. É isso aí, é isso que vai trazer a autoconfiança também para esse momento dessa entrevista, né? Então a gente já vai começar a ensinar aqui no nosso programa. Darlene Bodac vai ensinar, né? Que eu não tô aqui para ensinar nada não, né? Mas a Darlene vai nos ensinar a ter essa autoconfiança a partir de agora aqui no nosso programa. Vou pedir para o nosso diretor já colocar a tela 1 no ar, por favor. Olha lá, pesquisa pré-entrevista. É a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? É o primeiro passo. Exatamente, precisa pesquisar a empresa. Eu sempre falo, né? Se você for chamado para uma entrevista, começa primeiramente pesquisando a empresa. Por que pesquisar a empresa? Saber o que essa empresa ela tem de especial para o mercado, entender também se os colaboradores que trabalham lá eles estão felizes. Porque às vezes no desespero de procurar um novo trabalho ou de fazer uma transição de carreira, eu sempre ouço, Clarinha, as pessoas falando assim, estou procurando qualquer coisa, eu quero sair daqui, estou procurando qualquer coisa. Só que esse qualquer coisa, ele pode virar uma coisa muito ruim. Então pesquisar sempre vai ser algo importante
para a vida do profissional. Até mesmo porque quando o profissional ele faz uma faculdade, ele tem um trabalho a fazer, ele sempre vai ter uma pesquisa, né? Então, pesquisar nunca vai ser demais. E quanto mais informação tiver dessa empresa, vai ser bom também para o momento da entrevista. E como é que a gente sabe sobre a empresa na visão dos colaboradores ou ex-colaboradores? Existem algumas informações nos sites na internet. Então, por exemplo, tem um site muito importante que eu gosto bastante de utilizar ele com os meus clientes, que é o Glassdoor. Ali, quando você faz o preenchimento dos locais que você trabalhou, você coloca os pontos positivos e os pontos negativos. Então, imagine uma empresa grande. Tem vários comentários de vários colaboradores que passaram por essa empresa. E ali eles contam exatamente o que acontece. E como são publicações anônimas, então as pessoas se sentem ainda mais à vontade para contar a própria experiência. Então sempre é muito legal fazer essa pesquisa e saber o que os outros estão dizendo. Porque quando as pessoas vão procurar algum produto, um carro novo, um apartamento ou aquilo que for, sempre vão buscar pesquisar o bairro ou pesquisar a marca ou aqueles produtinhos que nós mulheres gostamos de usar, a gente também pesquisa, não é mesmo? É verdade. E é importante, né, gente, ter esse tipo de ferramenta, ter esse tipo de recurso que eu nem conhecia, viu, Darlene? Mas é muito bacana porque às vezes a pessoa está empregada, ela vê ali uma vaga e ela fala, poxa, gostei da vaga, vou fazer essa entrevista, vou participar desse processo seletivo. E aí ela acha que a empresa é maravilhosa, porque o salário talvez seja ali um pouco melhor, mas ela não sabe nada da empresa, da visão dos colaboradores. E agora existe essa possibilidade da pessoa fazer essa análise, porque de repente, se ela já não se interessar pela visão dos colaboradores, né? Ela olhar ali o que eles têm a dizer e falar, poxa, a política dessa empresa ela não está muito de acordo com os meus valores, de repente. Então, ela já pode até nem fazer essa entrevista, não perde tempo, não é? Exatamente. Porque pode fazer até a entrevista para treinar, mas já sabendo que se for chamado para um próximo passo, não vai querer continuar no processo seletivo. Outra coisa também importante, porque lembra na nossa última quadro da sua carreira, a gente falou de LinkedIn, né? Então, quem fez essa organização começa a perceber que o LinkedIn também, ele caminha e os recrutadores começam a perceber esse profissional na plataforma. E às vezes começa a vir a busca. E principalmente quando esse profissional ele recebe essa chamada para uma entrevista, ele fica muito feliz, ele fica muito orgulhoso no primeiro ponto. No segundo vem as borboletas na barriga. Mas ainda assim é importante pesquisar, porque a gente não sabe por que estão buscando profissionais ainda mais nessa busca, né? Nessa pesquisa. Então é importante saber se a empresa tem uma rotatividade muito alta, por que eles estão querendo colocar um novo profissional na empresa. Então sempre é muito importante perguntar. Ah, não quero perguntar para o recrutador? Pergunte para o nosso amigo Google que ele vai contar. É isso aí, o Google sabe de tudo, né? Não dá para acreditar também em tudo que ele fala, mas que ele sabe de muita coisa, ele sabe. Sabe sim. Não, a gente consegue às vezes evitar problemas em mais de 80%, que é uma boa probabilidade, né? Vamos à próxima tela, no ar, por favor. Olha lá, Darlene, técnicas para responder perguntas. E a gente tem aqui uma série de perguntas que a Darlene elaborou pra gente. Já vou pedir para colocar a próxima tela no ar, por favor. Que aí a gente já vai falar um pouquinho sobre a primeira pergunta. Conte-nos um pouco sobre você e sua trajetória profissional, Darlene. Essas perguntas, elas são ótimas para que os profissionais eles comecem a compreender o como responder essa pergunta, né? Sempre esse como responder a pergunta é muito legal estar baseado dentro da história. Primeiro ponto, evitar o famoso sim e não. Então, até quando a gente coloca ali aquela pergunta, contar um pouco de si, conte através de uma história. Qual que é uma história legal que te representa? Não só na vida pessoal, mas como na vida profissional. Porque até esses tempos eu estava conversando com uma profissional que ela achou um absurdo terem perguntado para ela quem é ela. Então, nesse quem é ela precisaria contar ali principalmente a questão das habilidades, as competências e aquilo que ela tem de especial e que ela se parece para o mundo. Então, não tem nada de errado de contar quem você é, porque até é uma prática de humanização dentro da organização.
É isso, a gente segue falando sobre esse assunto. Tem dúvida sobre esse tema? Já manda sua pergunta pra gente, 33375886-DDD11. Esse é o número do nosso WhatsApp. Nós vamos a um breve intervalo, já voltamos com o quadro Sua Carreira aqui no nosso programa. Já estamos de volta com o nosso programa. Seguimos aqui no nosso programa falando sobre entrevista de emprego no quadro Sua Carreira com Darlene Wodak. Mais uma vez, bem-vinda, Darlene, ao nosso programa. Obrigada, adoro vir aqui conversar com você, conversar com todo o público que sempre está ávido pelas suas respostas, né, profissionais. Com certeza, né? Muita gente aí mudando de emprego, buscando uma nova oportunidade, né? Voltando para o mercado de trabalho, fazendo transição de carreira. E é sempre importante a gente saber como se comportar em uma entrevista de emprego, mas principalmente como se preparar para uma entrevista de emprego. E a Darlene está dando aqui todas as dicas e falando, desde o último bloco, sobre aquelas perguntas frequentes que acontecem na maior parte das entrevistas. Então, a gente volta para a tela da introdução, né, que é essa telinha aí, ó, onde já tem 3 perguntas. Vou reler aqui, tá, Darlene? Conte-nos um pouco sobre você e sua trajetória profissional. Quais são suas principais conquistas e o que te motivou a se candidatar para esta posição? São perguntas básicas da introdução de qualquer entrevista. Sim, elas são básicas e é importante também o profissional ele se conectar com principalmente a história dele, a história tanto pessoal quanto profissional de evolução. Porque até aquela última pergunta ali que a gente colocou, né, por que você se motivou a se candidatar a essa vaga? Normalmente ela é uma pergunta de transição de carreira. Então, por exemplo, de alguém que estava como analista ou como coordenador, que está buscando uma vaga acima. Então, é muito importante e os profissionais eles se perdem nessa resposta, porque tudo aquilo que eu irei falar enaltecendo a mim mesmo, pode parecer que eu estou me exibindo, pode parecer que eu estou querendo cantar vantagens sobre mim mesmo, mas não, na verdade é o momento realmente que você tem para falar bem de você, porque afinal é uma entrevista, o recrutador está te conhecendo. E como dica, sempre conte histórias reais. Porque em algum momento vai ter uma pergunta de confirmação. E daí, para aquela história não ser real, nessa pergunta de confirmação é onde o profissional pode acabar se perdendo e colocar todo o processo seletivo por água abaixo. Honestidade acima de tudo. Por mais que a pessoa não tenha muita experiência, é importante ser honesto naquilo que ela tem de fato no currículo. Exatamente. Imagina um profissional que está chegando agora no mercado, ou que ele foi estagiário, ou que de repente foi auxiliar em alguma empresa. Ah, mas a minha experiência é pouca, Darlene, o que eu faço? Conte a sua pouca experiência, porque automaticamente, quando se candidata para um cargo menor, o recrutador já sabe que você tem pouca experiência. Então, não fique querendo inventar algo muito acima, né? Querendo enfeitar uma situação que não é real, porque em algum momento não vai dar certo essa brincadeira. É isso aí. Próxima tela, por favor. Olha lá, Darlene, agora temos a experiência profissional. Esse é o tema. Vamos ver as perguntas. Quais são suas principais responsabilidades em sua posição atual? Como elas se relacionam com a vaga para a qual está se candidatando? Nos conte sobre um projeto que você liderou. Quais desafios você enfrentou e como o superou? E você já trabalhou em equipe? Qual foi o maior desafio ao colaborar com outros e como conseguiu superá-los? Sensacionais as perguntas. E eu vou falar outra coisa aqui como dica. Quem responde as perguntas como sim e não, tem a tendência de o recrutador fazer inúmeras perguntas. Se você quer que o recrutador faça o mínimo possível de perguntas, responda com uma história profissional. Por exemplo, ali dentro daquelas 3 perguntas, uma história bem elaborada,
Claro, dentro da base real daquilo que você já viveu dentro da sua experiência. Você consegue entregar a resposta de todas elas contando uma história, que você criou um projeto tal dentro da empresa. Dentro desse projeto, você tinha 5 pessoas ali que estavam te ajudando e você entendeu qual que era a atividade de cada um ou no que cada um entregava de melhor. E através dessas respostas, você já consegue entregar para o recrutador várias das coisas que ele iria te perguntar. E muito importante, dentro dessa história desse projeto, você pode falar, inclusive, os resultados que vocês tiveram. Quanto tempo que vocês levaram para executar esse projeto? A estimativa foi de 6 meses, porém, em 5 meses o projeto já estava andando. Depois de 1 ano, nós tivemos o resultado tal, que nós saímos de uma marca 0 para uma marca de vendas de 100 produtos ou 1 milhão de produtos. Então, quanto mais você vai dando corpo à história, melhor vai ficando. Igual quando a gente quer comprar uma roupa. Você vê ali aquela roupa, tem a básica e tem aquela mais elaborada. Então, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, seja o mais elaborado possível dentro da sua realidade. Por isso que é bom escrever. É uma boa. Escrever, treinar também é legal, né? Na frente do espelho. Sim. Pedir para alguém te entrevistar em casa também é uma estratégia? Se for uma pessoa de confiança, eu concordo com você. Por que uma pessoa de confiança? Aquela pessoa extremamente crítica vai ficar... Maria Clara, do jeito que você está falando não vai dar certo, não. Olha, você não está falando legal. Você está muito difícil a tua comunicação. Aí a pessoa vai Acabou com a autoestima. Exato. A pessoa vai definhando. Aí, por exemplo, se é uma pessoa que te eleva a autoestima, nossa, que legal que você respondeu. Isso, tá muito empolgado, tá enfático, tá bacana. Olha só, você conseguiu falar das suas qualidades sem gaguejar, ou você conseguiu colocar suas qualidades de um jeito muito especial. Aí você vai animando e você vai ganhando também esse poder na sua comunicação. Boa! A próxima tela que nós temos é a tela das competências, técnicas e habilidades. Olha lá, quais ferramentas ou tecnologias você tem mais familiaridade e como você as utilizou para melhorar sua produtividade ou o desempenho da equipe? E como você lida com situações de pressão ou prazos apertados, hein? Como é que você mantém suas habilidades atualizadas e se adapta às novas demandas do mercado? E aí, Darlene? Um pacote bem interessante, né? Quando tá nessa parte técnica, de verdade, as pessoas elas sempre se saem muito melhores. Quando entra ali naquela parte de falar das equipes ou de trabalhar sob pressão, muitas vezes eles ficam em dúvida. Mas o trabalhar sob pressão, eu acredito que a maioria dos profissionais, eles têm essa habilidade, só que às vezes eles não sabem como explicar. Por isso que a gente volta lá para o esquema de criar um roteiro e escrever esses detalhes. Então, procure dentro da sua história dados e fatos de coisas que você passou sob pressão e daí coloca ali um destaca-texto dentro dessa história para você saber que você já tem a resposta dessa pergunta. Ou até naquela resposta anterior que eu estava criando aqui com você. Ali já dá para colocar uma questão de pressão, o como que foi, se teve alguém dentro da equipe que precisou fazer algum ajuste. Porque às vezes existe algumas pessoas dentro da equipe que elas precisam de ajuste e isso acontece. E é necessário também informar ao recrutador. E a gente fala sempre, né, do peso das soft skills hoje, né, para as empresas. E é dentro dessas respostas que esse recrutador vai avaliar essas competências comportamentais, né? Exatamente, porque é uma coisa, o profissional ele começar a contar, né? Que ele criou ali uma dinâmica, que ele explicou, que ele fez um treinamento, que a equipe gostou do treinamento e começaram a operar daquela forma. Isso já é um jeito de contar, tanto da comunicação quanto do engajamento, também de mostrar que ele encanta as pessoas. E é muito diferente fazer uma coisa que é terrível numa entrevista, quando responde de sim e não, chega uma hora que o recrutador já está cansado, ele fala, tá, e você é bom de comunicação? Sim, sou. É ótimo, só que não. Cortou a entrevista, acabou a brincadeira ali. Então, por isso que é importante trazer essas histórias, porque daí isso automaticamente já vai mostrando as soft skills, essas habilidades. E às vezes as pessoas querem escrever isso no currículo. E que não há necessidade, porque depois você tem a melhor forma de contar, que é falando durante a entrevista.
É isso aí. Próxima tela no ar, por favor. Olha lá, agora é resolução de problemas e desafios. Descreva uma situação em que você teve que resolver um problema inesperado. Como você abordou a situação e qual foi o resultado? E qual foi o maior erro que você cometeu em sua carreira e o que aprendeu com ele? E aí? Todo mundo tem medo de contar os defeitos ou aquilo que deu de errado. Mas olha a oportunidade. Comecei um projeto que era para terminar em 6 meses a nossa estimativa. Percebemos que o projeto ele não iria dar certo, em primeiro ponto, porque nós superestimamos o tempo, superestimamos até mesmo as nossas competências e nós precisamos pivotar ou precisamos fazer inúmeras possibilidades de criação, de melhoria. Aí o recrutador já começa a perceber, poxa, essa pessoa ela percebe que ela está com algum problema na equipe ou que ela não é tão assertiva em todos os momentos, mas ela tem a humildade de dar um passo para trás e chamar a equipe para remodelar. Então, isso também vai de encontro, até o recrutador talvez nem pergunte quais são os defeitos, porque a pessoa já está contando nessa história que algo não deu muito certo e ela precisou retomar, ela precisou pesquisar, ela precisou chamar a equipe e falar assim, gente, o que nós estamos fazendo não está dando certo, vamos começar de uma outra forma? E se é uma equipe multidisciplinar, e essas pessoas têm a liberdade também de trazer o que elas pensam, é muito mais rápido de retomar. E às vezes pode ser que até consiga resolver tudo dentro do prazo. Darlene, tem muito mais perguntas, né, que a gente trouxe aqui como exemplo, mas nós temos poucos minutos antes do final do programa e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre planejamento também, né, antes da gente seguir aqui com as perguntas. Então, assim, aquela questão de vou fazer uma entrevista online, organizar toda a questão, ver se o sistema está funcionando, tal. E se for uma entrevista presencial, pensar em trajeto, o horário para sair de casa, o tempo que você vai gastar para chegar lá, a roupa que você vai usar, a sua postura ali na hora da entrevista, se sorrir, se não sorrir. Fala um pouquinho sobre tudo isso nesse finalzinho aqui da nossa entrevista. Olha, excelente, excelente, porque isso realmente é uma dúvida grande, esse preparo antes. Então, tenha uma agenda, uma organização, principalmente, às vezes, criar uma planilha. Se você está passando por mais de um processo seletivo, para não confundir as empresas, que senão isso também pode gerar um negativo muito grande para o profissional. E na entrevista online, busque saber qual que é a plataforma que você vai precisar acessar. Veja se o seu computador ou o seu celular já tem esse aplicativo instalado. Teste antes com alguém da sua confiança, um pai, uma mãe, alguém que saiba de tecnologia para você saber se está funcionando. Também é importante saber se o local que você vai participar dessa entrevista online, a internet funciona muito bem. E outra, peça para as pessoas da sua família deixar a sala, porque as perguntas que o recrutador vai fazer é para você e não para as pessoas que estarão ali próximo. E como me vestir? Acorde cedo, tome um bom banho, se arrume, coloque a melhor roupa que você tem, uma roupa limpa, bem adequada. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma roupa nova. Pegue a roupa que você já tem, deixe ela bem organizada, passe a ferro, para que você possa se apresentar bem. Não façam aquele clichê, às vezes, eu estou em casa, vai dar tempo de tudo. Subestimar o tempo pode te gerar um grande problema no momento da sua entrevista e você chegar ali com a cara amassada de sono ou qualquer coisa nesse sentido. E a questão do trajeto também até a empresa, se você for presencial, chegue pelo menos 1 hora antes, porque se você preferir você esperar a ser chamado do que de repente você começar naquela correria, daí você vai chegar suado, você vai chegar descabelado ou às vezes com a roupa suja, e isso não é bom depois no momento da sua apresentação, porque é muito provável que você possa ter problemas para contar a sua história por conta do sistema nervoso muito acelerado. É isso aí. E a partir do momento que você se prepara muito bem para essa entrevista, é aí que você vai ganhar essa confiança
e ter essa ansiedade reduzida também, né? Com certeza. E, gente, façam colinhas daquilo que você precisa falar. E leva junto, não tem problema nenhum. Porque até mesmo, às vezes, para você relembrar de algum sistema que você trabalhou ou de alguma situação, olha ali a sua colinha, não tem problema nenhum. O recrutador vai perceber que você é organizado ou organizada com as suas coisas. E é a sua história, ele vai ver que é a sua letra que escreveu todos esses roteiros da sua cola. É isso aí. Temos 2 minutinhos, Darlene. Vou pedir para você responder 3 perguntinhas que chegaram aqui pra gente. A primeira é da Mariana, que veio lá no Insta, né? Ela pergunta: como demonstrar em poucas palavras que eu sou a pessoa ideal para a empresa? Fale como você gostaria de ouvir. Fale que você é bom para essa empresa porque sempre foi o seu sonho trabalhar aqui e o quanto que você se sentiu emocionado de participar desse processo seletivo e o quanto você admira essa empresa por conta de todos os dados que daí você possa vir apresentar ou até mesmo por conta de quanto que você estava ansioso pela abertura dessa vaga. E seja naturalmente, não precisa criar todo um contexto. E fale ali com as suas palavras e com a sua empolgação e com a sua alegria e a sua certeza. É isso aí, ó. Pergunta da Rosana Matos. Ela diz: gostaria de saber como responder perguntas difíceis, como por que você está há tanto tempo fora do mercado? É muito importante você se conectar o porquê que você está fora do mercado. Por exemplo, uma licença maternidade ou até mesmo porque você decidiu estudar, fazer um curso, se especializar. Tudo isso são possibilidades daquilo que você está buscando atualmente. Porque é uma coisa você querer voltar para o mercado sem nenhum tipo de atualização, que você escolheu passar um sabático ou qualquer coisa nesse sentido, e é outra você mostrar que você continua nativa e que você está estudando os temas, você sabe das gerações e tudo aquilo que está acontecendo de uma forma efetiva. Respondida a pergunta, 1 minutinho para responder a pergunta do Sandro Conceição. Ele diz: estou desempregado há 1 ano, já fiz várias entrevistas de emprego, mas ainda não consegui nada. O que pode estar dando errado? Sandro, eu convido você a olhar o seu currículo e olhar a sua trajetória e entender os resultados que você já teve. E perceba, essa autopercepção de saber como que você se comporta na entrevista, se você responde de sim e não, ou se de repente você fica um pouco tímido, ou também a questão do preparo, como você está se preparando. Se você criou um roteiro, o que você está falando para o recrutador. É isso aí. Mais informações sobre Darlene Bodac. Para conhecer o trabalho dela, entra lá no site bodac.com.br. Também tem o LinkedIn Darlene Bodac e o telefone DDD 11, número 939523536. 939523536. Darlene, obrigada. Prazer te receber mais uma vez. Foi ótimo estar aqui, trazer todas as informações, as perguntas super pertinentes e eu desejo muito sucesso para quem está nos assistindo e que também está buscando uma recolocação no mercado. Boa sorte. Isso. Até a próxima, Darlene. Obrigada mais uma vez. Até mês que vem. Aprendemos demais juntos hoje, não é mesmo? Muito obrigada pela sua companhia, viu? Que Deus abençoe o restante da sua tarde. Beijo grande para você e até a próxima. Tchau, tchau.